Bota casaco, tira casaco, bota casaco. Já viu o Karate Kid? Já viu, né? Bota casaco, tira casaco. Tá igual essa p***aria da CBF com o treinador, especificamente o Carlo Ancelotti, né? Agora é o Ancelotti, agora não é mais o Ancelotti. Agora pode ser que seja o Ancelotti, agora ele não quer mais. Ô Carleto, se decide aí, meu irmão. Ou tu vem ou tu não vem. E deixa a gente seguir a vida. Se o Carleto não vier, quem é o nome ideal? Aí a gente vai saber as barbaridades que vocês acham. Mais de 1000 respostas. Mas eu vou reagir, não são 1000, né? Você pediu pra não viajar. Aí eu ainda dei o alerta. Sem viagem, por favor. Obviamente que não adiantou. Vinheta aí. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas react na área, convidando você o quê? A opinar. Quem é o técnico ideal para a seleção brasileira, se não for Carlo Ancelotti? Se inscreve aí, toca na notificação. Hoje é o quê? Segunda-feira, se você estiver vendo, né? E nessa segunda-feira tivemos uma mudança no canal da TNT. Porque o de placa passou a estar ao vivo no canal da TNT mãe, não mais no de plaquinha. O de plaquinha lá vai ficar pacotes e outras coisas. E na TNT, nesse momento tá passando. Se você tá vendo aqui, você tá certo, mas tá errado também. Porque você tá vendo aqui, mas não tá vendo lá. Eu acho que deveria mudar o horário da gente e colar no... Aí aqui tem o MFM, né? Então bota antes, aí tem a live do André Reni. Aí não dá certo, então. Pô, então a gente vai concorrer com a gente mesmo, é isso? Eu tô concorrendo comigo mesmo. Bora. Matheus Escritor. Liga pro Thiago Mota e já resolve a situação. Único brasileiro apto. Não é uma palavra que tem dado problema aí ultimamente. É melhor dar oportunidade para ele ao invés de ficar implorando a atenção de técnico que não tá nem aí para assumir a seleção. Eu não sei se o Thiago Mota gostaria. O Thiago hoje é muito mais identificado com a Itália. E o trabalho dele na Juventus não foi bom. Para constar. O time, ó, e antes disso já, Bolonha, empate pra caramba, viu? Ele pode ser campeão da Copa empatando pra caramba? Pode. Mas, cara, não. Tem gente melhor. O Domingues. Por que o Abel Ferreira não é nem cotado pra seleção brasileira? Está sendo cotado sim, inclusive ele tem mudado as suas respostas. Ele já falou no primeiro momento, não quero seleção nesse momento, se fosse no futuro Portugal, aí depois ele já mudou, esse assunto é com a Leila, agora ele já falou, que grande honra, mas é isso que eu tenho a dizer. Não duvido, eu arrisco a dizer, misturando aqui feeling com informação, de que neste momento que eu estou gravando, o Abel está à frente do JJ. Só isso que eu posso dizer. Feeling, mas existe uma explicação lógica para isso. O cara tem o trabalho mais longevo e regular do país e muito mais de 2 anos, né? Ele tá aqui desde 2020, 5 anos já. E ele não é nem cotado. Qual o motivo? Ele é cotado, mas tem um motivo. Por exemplo, tem uma reportagem do UOL, do Rafael... Agora eu esqueci o nome do repórter. Mas ele, em 2023, salvo engano, logo depois da Copa do Mundo, o Abel chegou a ser cotado para ser técnico da seleção de Portugal. E, segundo a matéria, ele foi descartado pelo temperamento. Talvez, durante um tempo, a CBF tenha tido temor desse Abel explosivo, né? Mas eu acho ele um ótimo nome. Ramon do Bitnautas, viu? Acredito que pelos últimos trabalhos no Brasil ficaria entre Abel e Felipe Luiz. Estrangeiros eu apostaria em Pepe ou Klopp. Eu não sei se ele sabe que o Abel é estrangeiro, né? Ou ele fala que caras que moram fora do Brasil. Porque ele, ó, pelos trabalhos no Brasil ficaria entre Abel, a não ser que ele esteja falando do Abel Braga aqui, eu duvido. Ele tá falando do Abel Ferreira, que é estrangeiro. Porque aí depois ele bota, os estrangeiros eu apostaria em Pepe ou Klopp. Porra, eu também. Mas aí é meio devaneio. O Klopp talvez não seja. Dizem que ele não tá satisfeito lá no trabalho da Red Bull e tá por aí. Eu acho que o Klopp seria maravilhoso, até pela simpatia. O que ele ia fazer de ação comercial fantástica, né? Imagina o Klopp fazendo uma propaganda daquele aplicativo, Duolingo, né? Que é de Duolingo, de inglês, de alemão. Pô, ele usando o Duolingo para falar... Pô, fica a dica aí pro pessoal do marketing do Duolingo, para se o Klopp vier, se o Klopp não vier, você pode anunciar onde? Aqui, na TNT. Que a gente bota umas legendas aqui em espanhol. A gente tinha que começar a... Dependendo do assunto, eu já vi canal que faz isso. Legendar em outra língua para tentar ganhar mercado. Entendeu? Botar um títulozinho em inglês, subir 2 vídeos. Por exemplo, a gente falando do Yamal, podia ter rolado uma legenda aqui em espanhol. Você quer me matar? Não, meu amigo, eu quero que a gente gere mais. Ramon, discorda aqui, Ramon.
O Pepe e o Klopp estão distantes. Não, Abel e Felipe Luiz, show, acho bom. Mas o Felipe Luiz não vai aceitar, imagino eu. E a Chong já disse, Ancelotti seria outro atraso, técnico fraco. O cara que é o maior técnico da história do Real Madrid. O Real Madrid em jogo grande é dominado pelos adversários e quando enfrenta times espanhóis meia boca, o placar a maioria das vezes são apertados. Cara, mas na boa, se ele treina a seleção, ele não ganhou essa Champions e beleza. Mas ele ganhou 3 pelo Real Madrid. 2 delas no perrengue em alguns momentos. Pô, tu não quer ganhar a Copa no perrengue? Ele tem um molho, cara, do trato no vestiário. Isso não dá inegável. Inegável. Mas dito isso, vamos ver se Carleto vem aí no tira casaco, bota casaco, em qual altura tá, hein? Kaká, Mourinho. Porra, Mourinho é um puta nome, velho. Agora, né, dificuldade de relacionamento ali. Às vezes o relacionamento a longo prazo com o Mourinho é difícil. Mas como a gente só tem um ano aí até a Copa e o que interessa é a Copa, fecha a casinha com esse meio campo, aí osso, né? Laterais, copeiro, vai trazer a autoestima de volta, jogador respeito, entrevistas maravilhosas, cortina de fumaça pro Edinaldo. O Kaká tem um ponto. Já pensou em tudo. Já pensou em tudo, inclusive com a cabeça do Edinaldo. Se é o Edinaldo, ele larga um Mourinho aqui no nosso colo. Meu irmão, o que o Mourinho vai dar de pauta? É loucura, porra. Ele vai falar e vai pra porrada aí, se entrar, vou num programa desse. Tu imagina o Mourinho lá no Galvão e amigos. O Galvão falando, o problema hoje são os estrangeiros. Aí começa uma discussão do Mourinho com o Galvão, Leão, Lucha e quem era o outro tava lá, Neto. Uma entrevista Neto com o Mourinho é maravilhosa. Hein? Pagaria pra ver isso. Espetacular. Cara, bom nome, viu? Bom nome. Gostei. Igor, do gringo Luiz Castro. Acho que se adapta melhor. O Luiz Castro o jogo é muito reativo, né? O jogo do Botafogo dele era muito do Arthur Jorge também. Então, eu não sei se a seleção tem capacidade para isso. Tem jogadores muito rápidos, né? Tem Rodrigo, Rafinha, Vinícius, Estevão, Martinelli. Mas, enfim. Muita análise e poucos treinos e muita análise que o Jorge Jesus. E de brasileiros, o que deveria ter assumido era o Post-it e o André Jardine. Pô, isso aí a galera vai enlouquecer. O Edu aqui é São Paulino, que é um injusto com o André Jardine, diga-se passagem. Mas eu não sou hater. Não é hater? Ele melhorou. Melhorou, né? Já é considerado um dos maiores nomes da história do América do México. Se não o maior treinador da América do México. Vitor, eu iria no Klopp. Difícil, pelo menos tentaria. Não tem problema. Tentar, meu irmão, ou não você já tem, né? Ele tem um estilo que todo brasileiro gosta. Mais ou menos, viu? Porque a seleção do Dunga, a seleção do Dunga era um rock and roll brasileiro. Só que a galera não gostava, porque o Dunga também não ajudava, né? O Klopp já é mais gente boa, legal. Pô, o Klopp, o que ele ia gerar de conteúdo ali no calçadão de Copacabana, porque ele provavelmente ia morar ali, apesar da CBF ser na Barra, ele ia querer, como um gringo, ou morar na Ipanema, Leblon e Copacabana. Porra, ele ia gerar muito conteúdo, velho. Com a galera de manhã no futebol, tomando água de coco, analisando aqui taticamente. Pô, ia ser fantástico. Visto as notícias que saíram, a crise dele com o Red Bull, tem que tentar. Carlos Eduardo, José Mourinho, a seleção precisa da mesma coisa que o Real Madrid precisava quando contratou ele, voltar pros trilhos de qualquer jeito. E enfiar porrada em mó galera, né? Eu imagino que era o que acontecia. Meu amigo, todo o Real e Barça era porradaria. Muito por parte do Real, né? Deu crise, inclusive, interna na seleção espanhola por causa daquilo. Rodrigo, Rogério Ceni é o treinador ideal para a seleção brasileira. Bom nome, com experiência com times como São Paulo e Fortaleza, e Flamengo e Cruzeiro. A galera esquece que o Rogério foi campeão brasileiro pelo Flamengo, eu acho. E fazendo ajustes importantes. Ele demonstrou capacidade de liderança e táticas inovadoras. Sua visão de jogo e habilidade de desenvolver jovens talentos seria um grande trunfo para a seleção. Cara, esse levou a sério o não viajar. E assim, eu acho o Rogério um bom nome, eu só tenho medo do trato, velho. Eu não sei se o Rogério é um cara tão flexível para o que o momento exige, entendeu? E ainda mais na relação com o negócio de Edinaldo. Eu acho que seria ruim para ele e talvez para a CBF. Mas pode ser. Mas eu gosto bastante do Rogério. Nego Dias, para esse um ano antes da Copa, traz qualquer um brasileiro que esteja livre. Pô, pode ser a gente, então. Não sabia que eu não tô livre, né? Eu tenho um contrato com a TNT. Tem que pegar um desempregado, então. Sai no meio da rua e... De qualquer forma, o Brasil será eliminado na fase de grupos. Se passar para as oitavas, será na cagada, porém não passará disso. Depois eu chamarei o Dunga para meter o louco mesmo e convocar quem mereça.
Meu irmão, o Nego Dias, ele tá completamente zureta. Ele entrou aqui no modo a caralha. E, meu irmão, em 4 linhas, ele distribuiu um quê de... Tem ódio misturado com ironia, misturado com muita coisa, velho. Caraca, meu. Mas gostei, belo tweet. Tuane Aguiar, aquele que disse que o seu preferido não está apto. Aí é a chamada maldade, né? É a chamada maldade. E ele estava apto. E eu já fiz um programa só sobre isso, não vou me desgastar mais com isso aí. Dito isso, eu tenho uma sensação de que não será o Jorge Jesus. Inclusive o Monique Danello, nas últimas apurações, pelo menos até o momento da gravação, não tinha contato nenhum. E o contrato dele acaba agora em maio, seria o alvo mais fácil e já disse várias vezes que gostaria. Porém, ele também não é um cara fácil e eu acho que há algumas focos de resistência na CBF. E acabou-se. Hoje foi aqui, toque e me voe, ó. Pra você, nos comentários, qual é o técnico ideal e qual a razão, sem viagem. A galera aqui tu viu, né? Um ali foi num Pepe e num Klopp. O Pepe eu acho que é bem viagem. O Klopp, se ele tiver nessa crise mesmo com o Red Bull, vai que, né? Agora, os outros nomes, plausíveis, altamente plausíveis. Se não der Carleto, que ainda tá no casaco, tira casaco, eu iria de Abel Ferreira. Time... Vai tomar uns 8 cartões amarelos na Copa, né? Mas não chega na final nem a pau. Se o Brasil chegar na final com o Abel Ferreira, ele estará suspenso no dia da final. Provavelmente. Mas dito isso, acho que é Abel. Olhando para estrangeiros. Se fosse para cá, mundo ideal. Só brasileiro, quem seria? Felipe Luiz. Estamos na ousadia, velho. 100% de aceitação entre os jogadores. Conhece, rodagem internacional, tá bem, não tem rejeição. Cara do bem, velho. Entrevistas, ó, gente boa. É que ele não vai aceitar. Felipe Luiz é tão diferenciado que ele não dá ponto sem nó, como diria minha avó. É nóis, hein? Valeu, um abraço, valeu, Tawane Aguiar, o último tweet. Bom tweet aqui que ironizou, né? Por isso que o Vec botou esse. Pilantra.